Gente, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta para mais um dia dessa série do livro de Êxodo. Mas aí eu quero te perguntar, você já agradeceu a Deus? Se você ainda não agradeceu por mais um dia, que você possa correr e agradecer a Deus pelos livramentos, pela saúde, pela paz, por você ter amanhecido com vida e com saúde. Amém? Hoje o Senhor trouxe no meu coração o capítulo 2 do livro de Êxodo, onde o Senhor trouxe como tema vitória apesar do sacrifício. Amém? Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. No capítulo 2, verso 1, vamos ler o nascimento de Moisés. Foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, a revestiu com betume e pés, pondo nela o menino, a colocou entre os juncos à borda do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e suas criadas passeavam pela borda do rio. Ela viu a arca no meio dos juncos e mandou sua criada buscá-lo. Abrindo-a, viu o menino, e eis que ele chorava. Movida por compaixão dele, disse: Este menino é filho dos hebreus. Então disse a irmã do menino, a filha de Faraó: Queres que eu chame uma ama das hebreias, a fim de que crie este menino para ti? A filha de Faraó respondeu-lhe: Vai. A menina se foi e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou de Moisés, dizendo-lhe: Porque das águas eu o tirei. Amém? Só até o versículo 10. Mas como eu falei, que o tema é vitória apesar do sacrifício, aí você pode dizer assim: mas irmã, que vitória foi essa que aconteceu na vida de Moisés? Foi dele ter sido salvo. Porque nós lemos ontem, no capítulo 1, que o rei do Egito, Faraó, estava mandando matar todos os meninos hebreus. Que as parteiras, quando fossem fazer os partos das hebreias, matassem os meninos e deixassem as meninas com vida. Mas aí elas temeram a Deus e não matavam os meninos. E ali o rei do Egito decretou que quando as hebreias tivessem os filhos, jogassem os meninos no rio. Mas aí nesse meio termo, quem apareceu grávida? A mãe de Moisés. E Moisés, como nós sabemos a história, foi o grande libertador. Foi o que Deus, usando a vida de Moisés, libertou o povo do Egito. Mas aí vamos entender um pouco o contexto da história, né? E ali a mãe de Moisés ficou grávida nesse meio termo. E ali creio eu, né? A Bíblia não conta, mas eu creio que ela ficou muito apavorada. Eu acho que ela quis se desesperar por achar que o filho dela morreria. Que quando o menino nascesse, ela teria que jogar o menino no rio. E ali eu creio que ela passou os 9 meses de gestação orando, pedindo a Deus uma estratégia, uma direção para que viesse salvar o filho dela. E ali a salvação veio através do sacrifício dela. Que ela se sacrificou. Como, irmã, que ela se sacrificou? Ela se sacrificou quando o menino nasceu. Ela colocou o menino dentro de um cesto e deixou às margens do rio. Ali, quando ela foi fazer essa ação, poderia acontecer várias coisas. Poderia algum bicho pegar aquele cesto e matar a criança, né? Algum crocodilo das águas poderia, né, achar a criança, mas não. Quem foi que encontrou? Foi a filha de Faraó. Foi a filha do rei que tinha baixado o decreto para que as hebreias jogassem os meninos no rio. E ali nós vemos no contexto da história que ela pegou a criança e queria criar a criança, disse que iria adotar a criança. Mas como a criança era bebê, precisava de uma ama, né? Precisava de a criança ser amamentada. E ali
a irmã de Moisés, Miriam, teve a estratégia de chamar a própria mãe de Moisés para ser a ama da criança. Mas vemos aqui no contexto da história, onde eu vou chegar a questão do sacrifício. Não foi somente esse sacrifício, mas foi também quando nós lemos aqui que a mãe de Moisés levou a criança e amamentou a criança. Quando a criança foi grande, ela poderia muito bem não querer devolver a filha de Faraó, o menino. Poderia muito bem dizer que ela era a mãe verdadeira da criança e ficar com a criança. Mas não, ela foi lá e devolveu para a filha de Faraó. Ela se sacrificou e abriu mão de criar, de educar, de instruir o seu filho para que ele viesse a ser salvo. Mas aí onde eu quero chegar? Que existe coisas na nossa vida que nós temos que abrir mão. Que nós temos que fazer sacrifícios para que nós venhamos a alcançar a vitória. Que existem coisas que nós temos que deixar para trás para que o Senhor venha a agir. E foi isso que a mãe de Moisés fez. Joquebede era o nome dela. Ela abriu mão de criar, educar, instruir aquela criança, de cuidar daquela criança para que ele viesse a ser salvo. Porque ela entregou de volta para a filha de Faraó e ele ali foi sendo como se fosse filho da filha de Faraó. E ali ele foi salvo, porque ele poderia ter o destino das outras crianças de ser morto. Mas não, Deus tinha um propósito na vida de Moisés já desde criança, que fez a filha de Faraó ir se banhar no rio naquela hora onde a mãe de Moisés estava colocando a criança ali dentro daquele cesto nas margens do rio. E fez ela encontrar aquele cesto. Então eu quero que você entenda uma coisa, que na nossa trajetória, na nossa caminhada, existe muitas das vezes situações que vão surgir que a gente na hora não vai entender. Mas há um propósito de Deus naquela situação. Às vezes obstáculos, barreiras que surgem é propósito de Deus para algo acontecer na nossa vida, para que algo venha, aleluia, glória a Deus, fazer com que o sobrenatural de Deus venha acontecer. E foi isso que aconteceu na vida de Moisés. O Senhor guardou a vida de Moisés através da filha de Faraó, através da própria filha do rei que tinha baixado o decreto para matar todos os meninos hebreus. Então, às vezes o Senhor vai agir onde a gente menos esperar. Às vezes o Senhor vai agir usando muitas das vezes a vida dos nossos inimigos para nos abençoar, né? Então, que nessa manhã você possa receber essa palavra e acreditar que existe sim vitória, mas dentro da vitória tem que haver sacrifício. Dentro da vitória tem que haver luta. Para alcançar a vitória tem que passar pelo vale e pelo deserto, para que o sobrenatural de Deus venha a acontecer, para que a mão de Deus venha a acontecer. Porque na vida de Moisés foi isso que aconteceu. Se a filha de Faraó não tivesse encontrado ele, poderia aquele menino ter sido morto. Realmente poderia os guardas, né, os próprios guardas do palácio encontrar a criança e matar. E ali não poderia acontecer a libertação do povo de Deus. Mas Deus, ele tem os seus propósitos. Às vezes a gente vai por caminhos que aos nossos olhos a gente acha assim, que Deus não está no negócio, que o caminho está difícil, que não há um propósito naquilo, mas entenda. Como eu falei ontem, torno a falar, tudo há um propósito. As lutas que você hoje estiver passando, há um propósito. As batalhas que você estiver enfrentando, há um propósito. Eu não sei qual, mas Deus está trabalhando. Às vezes ele trabalha no silêncio. Às vezes ele trabalha de maneira assim tão simples, mas de forma tão notória, tão sobrenatural. Então nessa manhã receba esta palavra. Que o Senhor, aleluia, glória a Deus, vai trabalhar de maneira simples, às vezes de maneira que aos seus olhos é comum, mas dentro dali vai haver o sobrenatural. Então fique atento aos sinais do eterno na sua história. Fique atento, porque o Senhor vai se manifestar na sua vida, na sua casa, neste dia, nesta semana. O Senhor vai lhe dar a vitória, creia nessa palavra. Mas comece a abrir mão das coisas que pode interferir na mão de Deus. Comece a abrir mão, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes
de coisas que podem impedir a bênção chegar. Faça sacrifício ao Senhor, porque o Senhor irá se manifestar e vai lhe dar a vitória. Amém? Que você possa nessa manhã receber essa palavra, ser fortalecido por essa palavra e tomar posse dessa palavra profética. A vitória sim, na sua história, na sua casa, na sua família. Receba esta palavra em nome de Jesus. Que a graça de Deus irá se manifestar na sua casa. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa se inscrever. Não se esqueça, gente, de curtir os vídeos para que mais pessoas venham ser alcançadas. Que você possa compartilhar este vídeo, essa palavra, se você foi tocado, se você foi abençoado. Para que outra pessoa venha ser tocada e abençoada. Deus abençoe a semana de vocês. Deus abençoe sua casa, sua família. E amanhã estamos de volta para o 4º dia dessa série. Hoje foi o 3º dia dessa série do livro de Êxodo. Que Deus abençoe vocês.